banco da escola, eu tirei tudo, porque um dia eu quase mandei, eu digo, pá, se eu chego a mandar isso aqui para a escola, como é que. O professor Marcel entrou. Vou fixar. Marcel, vamos fixar o tema, né? Sofia. Aí, deu. Então nós vamos conversar hoje com o professor Reverbel. O professor já entrou. Entrou o Reverbel. Boa Deu, tá ali, tarde. Reverbel. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Hoje tá eu e o Henrique tá aqui do lado, aparece que Henrique. Satisfação, professor? Tudo bom, Henrique? Como é que vai, senhor? Tudo bem. Então tá o Reverbel, então a nossa. Só eu vou te fazer um esclarecimento aqui preliminar, fica gravado, depois vai para o YouTube a nossa conversa, Tá bem? que nem eu tinha te falado, é uma conversa informal, e aí eu vou fazer uma apresentação agora, esperando o pessoal que está entrando, tá, Reverbel? Tá bom. Então, hoje nós vamos conversar no canal da Lotec com o professor Carlos Reverbel. Ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul. Ele é doutor pela URGS e doutor pela USP. Ele tem um livro excelente sobre reforma política nas eleições. Aqui aparece ele aparece com a capa invertida, mas dá para entender. Então eu vou contigo aí, Reverbel, e aí eu tô aqui do outro lado aqui junto comigo tá o Henrique. O Henrique é aluno do Reverbel, é meu colega lá na Advocacia Geral da União. É uma sumidade aí na, na área do direito público. Eu conheço assim o Henrique há muito tempo. Então eu convidei ele, já que ele ia ter orientando o Reverbel, para me ajudar a fazer essa conversa aqui hoje, né? Sim. Então, eu queria agradecer a tu ter aceito o convite, queria que o Henrique aqui também agradecer ao Henrique de estar aqui. O Henrique veio mais por causa do vinho depois, né? Capaz, ele nem beber bebe, Henrique. Nem o Henrique nem beber bebe, mas vale a brincadeira. O Reverbel, a palavra é tua, pode falar as tuas considerações. E à medida, então, como eu tinha te falado, tu vai falando e aí a gente vai te interrompendo para fazer questionamento, para ficar um diálogo. Tá bem. Então eu vou... Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é uma satisfação aí a gente estar conversando juntos. Então, assim, informalmente eu vou colocar algumas questões que me afligem sobre a democracia e sobre, inclusive, a pandemia que nós estamos vivendo. E um primeiro ponto, assim, que é bom a gente desmistificar, né, é que quando se fala em democracia no Brasil, as pessoas dizem assim, o Brasil é uma democracia jovem, o Brasil é uma democracia inexperiente. Olha, gente, nós temos eleições no Brasil desde o dia 22 de agosto de 1532. Foi a eleição que foi ocorrida na Vila de São Vicente. Então, foi o nosso marco jurídico inicial. Foi a primeira eleição que o Brasil teve, foi no dia 22 de agosto de 1532. Para vocês terem uma ideia, só no Brasil colônia,
o Brasil Colônia registrou 1.467 mandatos eletivos cumpridos, tá? No âmbito municipal. Então, essa história que o Brasil é uma democracia jovem, o Brasil, em tempo de democracia, ele ganha da França, por exemplo. Democracia institucionalmente feita, organizada, desde a municipalidade, só perde para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Nas Américas, só perde para os Estados Unidos, sendo, então, uma das democracias mais antigas do mundo, a democracia brasileira. Então, um primeiro ponto que eu queria esclarecer, o problema do Brasil não é o tempo de democracia, não é o tempo de eleições, tá? O parlamento no Brasil. O parlamento formal, solene, ele foi instituído com a independência. Após a independência, então, a gente fez no plano estadual, no plano local, nós constituímos as assembleias legislativas. Na época do Império, elas não se chamavam estados membros da federação, se chamavam lá províncias. Então, as províncias do Império do Brasil começaram a constituir as suas assembleias legislativas. E no plano nacional, nós fomos fundando o poder legislativo, os deputados, elegendo os deputados e os senadores. Mas eleições no âmbito municipal, nós temos há praticamente 500 anos. 500 anos de eleições. É interessante, assim, de observar, eu não vou dar essa aula aqui em paralelo, mas as eleições no Império, até a Lei Saraiva, nós fomos aprimorando o sistema eleitoral do Império. Tanto que no final do Império, já na proclamação da República, as eleições no Brasil já vinham muito melhor do que elas eram lá no início da independência e lá no início, lá na Primeira República. Então, no Primeiro Império, no final do Segundo Império, as eleições no Brasil já tinham melhorado muito, bastante. Ocorre que com a proclamação da República, é interessante, né, nesse momento de pandemia, nós tivemos um presidente que morreu pela gripe espanhola. O presidente Rodrigues Alves o óbito dele foi fruto à gripe espanhola de 1918. Então, nós já tivemos eleições e pleitos eleitorais em meio a uma pandemia. Então, não será o primeiro pleito eleitoral dentro de uma pandemia. Bom, quando que foi o pleito com a pandemia da gripe espanhola? Em 1918. As eleições se realizaram em 1918. Na verdade, a gripe espanhola, ela entra em setembro, outubro no Brasil, vem pelas embarcações, né? Naquela época vinha pelos barcos. E, na verdade, nós tivemos a eleição de 1918, mas ela não estava no auge da pandemia. A eleição foi um pouquinho antes, foi ali por março ou abril. Mas a gripe espanhola acometeu de enfermidade o presidente da República e o presidente Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola, não assumiu, logo no início, antes de assumir ali o seu segundo mandato. O fato é que na República, então eu fiz essa pré-história, vamos dizer assim, as eleições no Brasil Colônia, eu mostrei aí que nós tivemos 500 anos de eleições, 1.467 mandatos cumpridos no período do Brasil Colônia. Depois nós tivemos um sistema eleitoral no Império, que ele era, de certa maneira, conduzido pelo Executivo. Isso é uma questão interessante. As eleições no Império, em sua grande maioria, elas eram conduzidas pelo Poder Executivo. O próprio rei influenciava nas eleições. Ele escolhia o primeiro-ministro, e escolhia lá um primeiro-ministro do Partido Conservador, que depois escolhia os presidentes de província do Partido Conservador, que escolhia os deputados de polícia no plano local também do Partido Conservador, que faziam o alistamento dos eleitores. Naquela época, você tinha que se alistar para votar, e o alistamento não era permanente, o alistamento era só para aquele ato, vamos dizer assim. Então, o alistamento que era feito no plano local, ele era feito para os eleitores conservadores que escolhiam uma Câmara conservadora que chancelava o nome do primeiro-ministro conservador. O que acontecia no Império do Brasil? De tempos em tempos, o imperador trocava um primeiro-ministro conservador por um primeiro-ministro liberal. Depois trocava um liberal por um conservador. Então, independentemente da legislação e dos pleito eleitoral ter a influência do poder executivo e do monarca, existia uma alternância do poder.
tanto que eles chamavam isso no Império do Brasil de parlamentarismo às avessas, em que, na verdade, bastava o imperador nomear o primeiro-ministro, que a gente sabia quem ia ser eleito, vamos dizer assim, a maioria da Câmara seria formado por deputados, vamos dizer assim, ou conservadores ou liberais, dependendo da nomeação que vinha de cima pelo poder executivo, pelas mãos do rei, vamos dizer assim. Com a República, com a proclamação da República, eu estou fazendo um rápido histórico das eleições aqui. Com a proclamação da República, nós tivemos o seguinte: em 1891, vocês sabem, todos sabem. Então, Reverbel, só para esclarecer, na época do Império, nós tínhamos. A gente já tinha eleições, então, né? Sim, existiam eleições. Só que o que acontecia é que as eleições elas tomavam um certo protagonismo do Poder Executivo, que influenciava na escolha dos presidentes de província, que influenciava nas escolhas dos delegados de polícia, e os párocos, os padres, os juízes locais ajudavam na eleição e faziam um alistamento. Só que quando o rei escolhia um primeiro-ministro conservador, ele indicava os presidentes de província conservadores, que indicavam delegados de polícia conservadores, que faziam a eleição e favoreciam, de certa maneira, o alistamento de eleitores mais conservadores, que escolhiam deputados para a Câmara, também conservadores, que chancelavam o nome do primeiro-ministro. Só que o que não se diz, tanto que eles achavam isso o suprassumo do autoritarismo no período do Império. Só que eles não dizem claramente é que o imperador trocava, de tempos em tempos, o imperador trocava um conservador por um liberal por um conservador. Tanto que a queda do imperador foi por uma troca de gabinete que não foi muito bem aceita, de um gabinete liberal por um gabinete conservador. Então, a ideia é que no Império, por mais que as eleições fossem, de certa maneira, colocadas pelo imperador na escolha do primeiro-ministro, e que isso influenciava em cascata até a base, vamos dizer assim, até o eleitor, esse eleitor escolhia a Câmara, que chancelava o nome do primeiro-ministro. Tanto que o Nabucco, depois saiu até o famoso Sorites de Nabucco, que o Nabucco dizia: basta o imperador escolher o primeiro-ministro, que nós já saberemos qual vai ser a Câmara que vai ser formada. Então, se ele escolhia um conservador, a Câmara era mais conservador. Quando escolhia um liberal, a Câmara era mais liberal. Então, no Império, a oscilação entre os partidos ocorreu muito. Então, por incrível que pareça, por mais que existisse a interferência do imperador na escolha do primeiro-ministro, na escolha do presidente de província, na escolha do delegado de polícia, que fazia o alistamento do eleitorado, ao mesmo tempo, o imperador propiciava a oxigenação, e talvez o Brasil tenha assistido o maior período de sua história de alternância do poder. Era 4 anos para um, 4 anos para outro, 4 anos para um, 4 anos para outro. Quando nós proclamamos a República, o que aconteceu? Na federação, e aí é um ponto interessante da política, história política constitucional brasileira, é que com a proclamação da República, a federação deu muita autonomia para o Estado, mas deu muita autonomia do Estado, e fez com que a eleição estadual, que os eleitores pudessem escolher os governadores. Os governadores, os presidentes de província, que eram nomeados pelo primeiro-ministro e, por sua vez, pelo rei, pelo monarca, agora passaram a ser eleitos. Então, o que aconteceu na República Velha? Quando se fazia a eleição do caudilho local, quando se fazia a eleição lá do político local, ele ficava 20, 30, 40 anos no poder. Basta ver que no Rio Grande do Sul, o Júlio de Castilhos e o Borges de Medeiros ficaram praticamente 35, 40 anos no poder. Por quê? Porque quando a Constituição da República de 1891 foi praticamente feita por Rui Barbosa, ele teve uma mão muito significativa na elaboração da Constituição da República, da Primeira República. Quando ele fez essa Constituição, ele fez um projeto ultrafederalista, mas um federalismo extremamente elástico. O que esse federalismo elástico fez? Deu muito poder aos estados. Esses estados se fortaleceram tanto que nós criamos toda aquela oligarquia local, aqueles coronéis locais,
tão bem detalhado naquele livro, do famoso livro Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes Leal. Ele mostra como os coronéis foram adquirindo poder. E, ao mesmo tempo, nós assistimos o protagonismo de estados mais fortes. São Paulo e Minas Gerais dominavam, não só populacionalmente, mas economicamente, o cenário político, o cenário jurídico, o cenário econômico do país. Para vocês terem uma ideia, de 8 presidentes civis, só um não era mineiro ou paulista. Para vocês terem ideia dos últimos... Sim, que era a política do café com leite, né? A famosa política do café com leite. Aparece ali. E, novamente, nesse período, se o senhor me permite, professor, há a questão de um problema no alistamento também, né? Assim como na época do Império, os delegados de polícia, como o senhor sempre coloca, faziam o alistamento, na época da República Velha, os governadores que mantinham esse poder. Então, havia uma pouca importância Era um voto a cabresto, né? Era um voto praticamente a cabresto. Tanto que os coronéis, eles se reelegiam. As forças políticas locais, eles depois que pegavam, eles já tinham o poder econômico, já tinham lá a produção territorial, já tinham uma mão de obra que trabalhava na sua propriedade. Só faltava para eles o poder político. Com a República e com esse ultrafederalismo estabelecido com a Constituição de 1891, o poder dos estados se fortaleceu de tal maneira que eles se reelegiam sempre. Não saíam. Então, no Império, com os defeitos todos, nós tínhamos ainda alguma alternância do poder. Na República, e aí o que acontecia? Esses estados mais fortes influenciavam na escolha do presidente da República. Então, todos esses estados que eram mais fortes, eles influenciavam na escolha do poder do presidente da República. E mais, chancelavam as matérias que o presidente da República queria no Congresso. Por quê? Porque eles tinham as maiores bancadas. Então, a bancada paulista e a bancada mineira acabava de certamente, vamos dizer, monopolizando. Quando Washington Luiz ele acaba escanteando, de certa maneira, Minas Gerais e quis tratar Minas Gerais como outros presidentes tratavam lá a Paraíba ou outros estados menores, é que houve uma aliança liberal e essa aliança liberal conglomerou esforços do Rio Grande do Sul, com a liderança aqui do Getúlio Dornelles Vargas e de outros políticos, e Minas Gerais, com Antônio Carlos, que foi, vamos dizer assim, o líder intelectual da Aliança Liberal, e junto com eles na Paraíba também, o João Pessoa, que depois, inclusive, foi assassinado, numa cafeteria, inclusive, foi assassinado, que acabou redundando na Revolução de 30, no pedido de reconstitucionalização, que depois veio em 1932, e acabou se convocando ali, depois, uma constituinte para 33 e 34, elaborar a Constituição de 34. Mas o que de tudo isso nos causa estranheza? É que nós sempre tivemos, na República, fraudes nas eleições. Nós sempre tivemos uma dificuldade de controlar um sistema fraudulento, seja ele combinado Reverbel, então vem daí a nossa desconfiança com as urnas eletrônicas, né? Porque eu acho que é uma questão mais cultural do que qualquer coisa. Como no Brasil sempre teve fraude nas eleições, de certa maneira... Deixa eu registrar só que eu estava vendo que estavam entrando aqui o Felipe Lavarda, defensor público, Daniel Abreu, que é lá do TRE, Cristiano Colombo. A audiência está qualificadíssima. Verdade, muito Thiago, qualificado. eu não consigo ler todos, né? Mas alguns assim que eu consigo acompanhar aqui. Nossa, então vou caprichar mais aqui, ó. Tá, a audiência é realmente muito qualificada. Um abraço aí, Cristiano Colombo. Um grande abraço. Mas assim, ó, retomando aqui o ponto, até para a gente chegar nas eleições e na Covid, né, que eu quero fazer algumas provocações aí para o pessoal pensar, a gente vê que a gente foi evoluindo nesses anos na história eleitoral. Nós fomos evoluindo. Veja que hoje, as eleições, com todos os problemas, percalços e defeitos, nós já temos uma eleição mais ordeira, uma eleição
menos corrupta. Tinha casos eleitorais que os mortos votavam. Eles levantavam dos túmulos, iam lá e faziam depositavam seus votos nas urnas. Certas circunscrições eleitorais que tinham mais votantes do que habitantes. Então, são idiosincrasias e problemas que a gente veio melhorando na história, né? E hoje nós já temos um sistema eleitoral com todos os problemas, e eu não quero entrar nesse ponto, porque aí eu teria que talvez dar um outro assunto aí em paralelo, que é o problema institucional das eleições. Nós certamente temos gravíssimos problemas institucionais na organização das eleições, no presidencialismo de coalizão, no multipartidarismo, cláusula de barreira. Nós temos praticamente 35 partidos políticos. Como é que se compõe maioria dentro de um Congresso com 35 partidos políticos, cada um defendendo interesses diferentes? Como é que se forma a maioria? Daí vem boa parte da corrupção que existe no Brasil, porque você precisa de apoio parlamentar, dando cargos, privilégios, etc, etc. Até a gente pode voltar depois nesses pontos institucionais, mas eu gostaria de entrar aqui em algumas provocações e pensamentos sobre a Covid e as eleições. Aqui eu gostaria de... eu tenho mais perguntas do que respostas, mas a gente dialogando aqui, a gente pode chegar aí, de certa maneira, num consenso. O que nós temos sobre as eleições nesse período de pandemia? Primeiro ponto, um contato interpessoal vai ser, de certa maneira, cortado nesse período de pandemia. Você não vai ter mais aquele candidato que vai para comícios, que fala para 100, 200, 500 pessoas. Nós vamos fazer uma migração, eu não sei em que nível, do contato interpessoal para o contato virtual. Então, nós teremos talvez a eleição mais digital da história, não só no Brasil, mas no mundo. Vai ser talvez a maior eleição digital, democracia da era digital, século XXI, século XXII até. As próprias convenções partidárias a serem realizadas agora, o TSE já permitiu que o sejam de modo virtual, né? Claro. A emenda constitucional 107, que foi recentemente aprovada. E o nosso modelo vai ser a eleição dos Estados Unidos, né? Por quê? Vai ser? Na questão das mídias digitais, me parece. Pois é, aí vamos ter que ver como vai evoluir a questão. Porque, na verdade, o distanciamento físico é um fator que vai ser considerado nessas eleições. O contato do candidato com o eleitor, ele vai existir, mas vai reduzir muito. Nós vamos ter dificuldades para os deslocamentos, dificuldades para aglomerações, dificuldades para comícios. Os próprios cabos eleitorais que trabalhavam 1, 2, 3 meses incansavelmente para os seus candidatos, eleitores que não vão querer receber os candidatos na sua casa, ainda tem isso. Nós vamos ter eleitores que não vão querer receber os seus candidatos por questões de distanciamento social. Dificuldade também na votação dentro das sessões eleitorais. Nós vamos ter dificuldade porque vai ter que ter espaçamento, regramentos, sessões eleitorais muito cheias vão ter que aumentar e estender o horário de votação. Talvez estender o horário de votação. A Inglaterra tem um sistema muito interessante. A pessoa vota durante uma semana. Você tem uma semana para votar. Você não precisa votar num dia. Você não tem quantos dias para fazer o imposto de renda no final do exercício? Por que a eleição não pode ser realizada durante uma semana? Organizam-se urnas, sessões eleitorais e as pessoas podem fazer a votação na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, porque um dia específico em que para tudo para se fazer uma eleição. Eu acho que nós teremos uma eleição com talvez o maior índice de abstenção da história, porque quem está em dúvida, quem não tem vontade, quem não quer manter o distanciamento social, talvez tenhamos aí a eleição com o maior índice de abstenção, de não comparecimento à cabine eleitoral para digitar lá o número do seu candidato.
E aqui, Reverbel, infelizmente, agora, porque nas eleições a gente não consegue fazer isso porque precisa fazer no ano anterior, né? Mas as outras atividades, seja no jurídica, médica, foram todas adaptadas rapidamente para essa questão Sim. virtual, de transmissão síncrona, mas não no local, né? Sem presencial, como a gente está fazendo hoje, né? Mas a questão da eleição vai ficar bem prejudicada realmente, porque não tem uma outra maneira, é a maneira presencial que a gente sempre criou. O mais moderno é a urna eletrônica, mas não tem uma votação pela internet, nem pelo correio. Do voto em si, porque a campanha em si pode ser realizada, né, pelas mídias digitais. A campanha, sim, mas eu acho que quem está no grupo de risco não vai lá votar. Uhum. O senhor me permite fazer uma pergunta aí, professor? Claro, Até eu o ia senhor pode... falar mais uns tópicos aqui sobre a pandemia e a Covid, mas vamos lá, não tem Então, problema. então eu guardo a minha pergunta para depois. Tá. Vai que o senhor responda. Estão dizendo o seguinte, né? Isso é até uma frase muito famosa na democracia, diz que a democracia não tem preço, mas a democracia tem um custo. Isso é uma questão interessante, né? A democracia não tem preço, ela precisa ser preservada, né? O Churchill dizia, a democracia é o pior dos regimes de governo, mas não inventaram outro melhor ainda que a democracia. Então, a democracia não tem preço, mas ela tem um custo. E o custo da democracia no Brasil é muito alto, o custo, pela ineficiência do nosso sistema eleitoral, sistema partidário. Aí é um outro assunto, mas podemos até fazer algumas incursões nessa matéria. Eu acho que o efeito do Covid vai ter um efeito positivo na redução dos custos das campanhas eleitorais. Porque veja o seguinte, na tradicional campanha eleitoral que a gente conhece, um candidato dá 2 voltas no globo terrestre em quilômetros rodados para percorrer 500 circunscrições eleitorais no estado do Rio Grande do Sul. Pega o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, São Paulo, são quase 650 municípios, 645, 650 municípios. Imagine um candidato para fazer campanha, eu estou falando aqui para deputado federal e estadual. Imagine um candidato fazendo campanha num distrito do tamanho do estado de São Paulo, que são 650 municípios. Qual é o custo? A média que se gasta numa eleição, a média não se gasta menos de 2 milhões de reais. Por quê? Porque ele tem que percorrer não sei quantos municípios, pagar hotel para os seus cabos eleitorais, alimentação, percorrer vamos dizer assim, em quilômetros rodados, uma dimensão já se fez esse cálculo, em média, 2 voltas no globo terrestre em quilômetros rodados para ser eleito. Um custo, nós tivemos deputados que gastaram 8 milhões de reais numa campanha eleitoral. Tivemos deputado que gastou 32 milhões de reais declarados no Tribunal Eleitoral para fazer uma campanha. Com a campanha eleitoral pelas mídias digitais, esse custo vai ser reduzido. Eu não sei em que medida, mas com certeza esse custo vai ser bastante reduzido. E outro ponto interessante, nós vamos ter talvez a maior eleição de impulsionamento das mídias sociais em matéria eleitoral. O sujeito vai pagar lá para o Google colocar a sua página para cima, vai colocar para ter não sei quantas visualizações, vai ter um mercado, um novo mercado, que é o mercado do impulsionamento das redes sociais dos candidatos. Por quê? Porque está inviabilizado ou dificultado os canais pessoais, os canais presenciais, interpessoais, para fazer as campanhas eleitorais. O que mais que essa eleição no meio da pandemia vai nos trazer, né? Sempre coisas ruins trazem reflexos também bons, né? Talvez nós tenhamos a oportunidade da digitalização. Isso sim, não há a menor dúvida. Inclusão digital. E essa inclusão digital vai propiciar o quê? O maior acesso de pessoas jovens na democracia. Então, aquelas pessoas que não tinham interesse no pleito, na democracia, com a inclusão digital, com a democracia da era digital, nós vamos ter não só a inclusão digital, que essa juventude já está incluída, já nasceu na era digital, mas também
nós teremos a inclusão na democracia de pessoas, de adolescentes, de pessoas de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos que vão se interessar pela democracia. E, de outro lado, vai oportunizar espaço também para digitalização, a inclusão digital de pessoas mais velhas, que vão se obrigar a também entrar nesse mundo mais virtual para entender o que está acontecendo, o que o seu candidato está falando. Então, eu acho que tem fatores negativos, mas tem fatores positivos nas eleições que nós vamos presenciar agora em 2020. Tá? O que mais que eu acho que vai acontecer? Vai ter um aumento da fake news. Ah, isso que eu ia te fazer a pergunta, né? Realmente, eu acho que aumentando de sobremaneira a questão digital, as postagens, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc, 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 nós vamos, de certa maneira, ter uma propagação ainda maior da fake news. Porque o que é contra a fake news? Isso aqui as pessoas não entendem, mas isso é científico. Por que a fake news ocorre? Porque nós temos circunscrições eleitorais gigantescas. Desfazer a imagem do Reverbel no estado do Rio Grande do Sul é muito fácil. É só propagar fake news sobre o Reverbel. É muito fácil propagar no estado do Rio Grande do Sul. No município de Faxinal do Soturno, numa circunscrição eleitoral de 30, 40 mil eleitores, é muito difícil propagar notícias falsas. Por quê? Mas eu conheço ele, é filho do fulano, corta o cabelo comigo, almoça comigo, nunca roubou, conheço o pai, conheço a mãe, vou lá na casa dele. Então, quando você tem uma circunscrição eleitoral pequena, Sim. a propagação de fake news se torna mais difícil, porque ele se defende naquela pequena circunscrição eleitoral, que é o caso da Inglaterra. No sistema inglês, um deputado ele volta para a sua circunscrição eleitoral, conversa com seus eleitores e volta para o Congresso, para o Parlamento, para deliberar e para votar sobre uma determinada matéria. Porque se ele votar contra aquilo que aquela localidade que o elegeu, ele está morto politicamente, ele está morto eleitoralmente. Então, tem até o instituto do recall, um número X de eleitores daquela circunscrição eleitoral pode mandar o seu candidato embora, o seu eleito embora e chamar o outro, fazer um recall. A gente faz recall para peças, a gente faz um recall para deputados que não estão representando bem a sua circunscrição eleitoral. Então, a fake news é um fator que vai propagar muito nessa democracia digital, em que você fala o que quer, sem responsabilidade e muitas vezes sem mecanismos de controle das mídias sociais. Então, veja que hoje é muito fácil desfazer a imagem de alguém ou é muito fácil propagar a imagem de alguém. De certa maneira... O senhor acha que, por outro lado, professor, essa inclusão digital que vai ser trazida por conta da pandemia, o senhor acha que vai trazer um maior controle por conta do controle do candidato pelos eleitores, que é um dos problemas do nosso sistema? O senhor trata muito bem disso no seu livro, que é um dos nossos problemas aqui da nossa representação, né, do sistema proporcional. Hoje em dia, o eleito não se sente representado, né? Depois que ele vota e o seu deputado, o seu vereador, o seu candidato é eleito, ele perde essa representação. Por quê? Porque há um distanciamento entre o eleitor e o eleito. Existe um distanciamento e não há mecanismos de controle entre o votante e o votado. Não há mecanismos céleres de controle. Então, veja, você tem lá 513 deputados e esses deputados são eleitos e eles fazem votos em... Vou dar um exemplo. Um deputado que foi eleito fez votos em 150 municípios. Como é que ele vai conseguir representar e como é que o sujeito que votou nele vai conseguir fazer uma espécie de controle, ser ouvido, participar desse mandato? Como é que ele vai conseguir, de certa maneira, ligar-se às ideias daquele parlamentar e o parlamentar entender aquilo que ele pensa?
Porque hoje os partidos... Vamos ver lá. Agora tu falou uma questão que me veio, que eu me lembrei. Uma vez, quando a gente não tinha proliferação de partidos como nós temos hoje, eu me lembro isso porque como eu sou natural lá de Vacaria, eu me lembro que tinha um deputado lá da região. A partir de um certo momento, começaram a entrar deputados de outras regiões lá no município. Então, por quê? Porque os deputados que não eram da região começaram a contratar cabos eleitorais da região para fazer o voto deles. Então aí acaba que o cara que é mesmo o deputado que é representante da eleição da região, ele perde, por causa que tem um poder econômico maior de fora. Agora, eu falei isso, tu não acha que agora essa influência, porque como é pela mídia digital, tu não acha que essa influência das pessoas, porque eles contratavam, olha, tu pega 10 pessoas influentes numa cidade, faz bastante voto. Não vai mais ter isso, me parece, esse ano. Eu acho que o poder econômico... Para atingir aquela região, entende? Para roubar o voto da outra pessoa, assim. Eu acho que a Covid, bom, vou ser bem honesto, eu acho que a Covid não vai, e as eleições em meio digital não vai impedir que o poder econômico faça suas deturpações no sistema eleitoral que nós temos. Então, o que vai impedir essas deturpações é uma reforma para que essas deturpações diminuam ou sejam bloqueadas, tá? Então, por exemplo, eu não tenho condições de concorrer a deputado numa circunscrição eleitoral com 500 municípios. Eu não tenho dinheiro para viajar por 500 municípios fazendo campanha eleitoral. Mas um deputado eleito com financiamento, com verbas, com financiamento de empresas, ele tem condições de viajar 200, 300, 400, 500 municípios. Tem condições de contratar cabos eleitorais para que façam essa política dentro da sua circunscrição eleitoral. Qual é a solução para reduzir o poder econômico nas eleições? E esse é um ponto que também se liga aos financiamentos das campanhas. Financiamento público ou financiamento privado? Antes de ser financiamento público ou financiamento privado, a campanha tem que ser barata. Se a campanha for barata, ela vai ser barato para mim, vai ser barato para vocês e vai ser barato para qualquer candidato. Quando nós temos a campanha eleitoral mais cara do mundo. O Brasil gasta 2 vezes mais que os Estados Unidos em campanha eleitoral, para vocês terem ideia. Bom, como a gente tem uma campanha eleitoral muito cara, a gente exclui muitas pessoas que não têm o poder econômico. Custa muito caro uma campanha. Você tem que abdicar das suas funções privadas, você tem que percorrer uma circunscrição eleitoral gigantesca, você tem que ter cabos eleitorais, dinheiro para percorrer todos esses redutos eleitorais para conseguir ser eleito. Tem uma média aí que se você não gastar aí em média 8 milhões de reais, você terá dificuldades de ser eleito para deputado. Por quê? Porque custa muito caro, é um custo muito alto. Quanto se gastaria numa campanha eleitoral, numa circunscrição eleitoral pequena? Vamos pegar o estado do Rio Grande do Sul, que tem 500 municípios, e dividir o estado do Rio Grande do Sul em 80 regiões. Imaginem fazer campanha em todo o estado do Rio Grande do Sul ou fazer campanha em uma região das 80 regiões. Vou dar um exemplo. Peguem um município com 100 mil habitantes e o sujeito vai se candidatar por aquele município, por aquela circunscrição eleitoral. Quanto vai custar a campanha eleitoral? Ele vai dormir em casa, ele vai almoçar em casa, ele vai imprimir os santinhos na sua impressora e no seu computador. O cabo eleitoral dele vai ser o pai, a mãe, o irmão, o primo, o vizinho, e ele vai percorrer a circunscrição eleitoral. Vai estimular a concorrência, vai aumentar o debate entre os candidatos, naturalmente vai reduzir o número de candidatos. Veja que hoje nós temos milhares de candidatos, milhares, você não sabe nem quem vota. Muitas vezes você tem dificuldade de saber. Eu sempre tenho, no dia da eleição, 4, 5, 6 nomes para votar. Eu e todo mundo. Eu posso votar no fulano, Beltrano? Nós sempre temos. Quando a circunscrição é pequena, quando a circunscrição é menor, nós temos uma competitividade, uma redução do custo da campanha,
maior debate entre os candidatos. Então, você vai pegar um município aí, vai botar as pessoas em praça pública, e nós temos lá 6, 7 candidatos, eles vão debater quais são os melhores candidatos dentro dessa circunscrição eleitoral. Ele vai se responsabilizar perante a sua circunscrição eleitoral. Ele vai ficar responsável perante a sua circunscrição eleitoral. Por quê? Porque foi por aquela circunscrição eleitoral que ele foi eleito. A fake news dentro daquela circunscrição eleitoral pequena vai ser muito difícil de propagar. Por quê? Porque ele nasceu ali, ele morou ali, ele conhece as pessoas dali. As pessoas veem ele todos os dias. Ah, mas ele veio aqui na minha padaria e devolveu o troco. Não me parece ser uma pessoa inidônea. Acho difícil que ele tenha roubado. Então, vamos averiguar bem. Agora, numa circunscrição eleitoral gigantesca, num sistema eleitoral deturpado como o nosso, em que nós propagamos e aumentamos o número de partidos políticos, nós temos hoje 35 partidos políticos, mais de 70 partidos políticos em pedido de formação. Partido Nacional Corintiano, graças a Deus não passou. Nada contra os corintianos. Imagina o partido do Inter, o partido do Grêmio, o partido de cada time de futebol formaram um partido. Mais de 70 partidos políticos. Partido da Frente Favela Brasil está querendo se tornar um partido. Então, vejam que no nosso sistema democrático nós temos vários outros elementos que dificultam o florescimento de instituições que favorecem a democracia. Representação, ligação entre o eleitor e o eleito. Então, nós precisamos fazer uma profunda reforma institucional. E veja que nós politizamos muito as discussões. Nós estamos politizando muito as discussões e ideologizando muito as discussões. Quando a gente começar a institucionalizar as discussões, quando a gente começar a discutir mais cientificamente as coisas, as nossas divergências serão menores, serão acidentais. Se é uma política mais à esquerda ou uma política mais à direita, se vai ser uma política mais expansionista ou menos, e aí depende muito do momento que nós estamos vivendo. Entendeu? Sim. E tu acha que esse voto em lista, que é o nome desse sistema que tu está defendendo, Reverbel? Não. O voto em lista, aí que está o problema. Nós temos um sistema em que vamos dizer que a lista bloqueada, que o partido escolhe a lista. Isso é horrível. Por quê? Porque quem é que o partido vai escolher para fazer a lista? Ele vai escolher os caciques do partido e vai colocar para cima da lista. Não Sim. É o voto em lista. O que nós queremos é, na verdade, uma representação majoritária. Um voto distrital. Você vai escolher distrital, um deputado no seu distrito. Então, nós vamos dividir o estado do Rio Grande do Sul em 90 distritos e cada distrito vai eleger um deputado. As pessoas acham que o problema do Brasil é o número de deputados. Nós temos 513 deputados. Imagina se tivéssemos 300. Ia ser só os coronéis e os caciques que iam se eleger. O problema do Brasil não é o custo de pagar um deputado. Então, tira lá 20, 30 assessores que ele tem e você pode remediar esse custo ou ajusta uma licitação que tem problema, você tem todo esse dinheiro de volta. Veja, a Inglaterra tem 650 deputados e é uma ilha. Tem 650 deputados. Então, na realidade, tinha que até que aumentar o teu raciocínio tem que aumentar o número de deputados. Tranquilamente, o Brasil teria espaço para mais circunscrições eleitorais, é um país de dimensões continentais, aí nós ajustaríamos na outra ponta, reduz o número da assessoria, reduz o número lá de 80 assessores lá para um senador, bota 20, está resolvido, todo esse custo já foi. Vamos diminuir a circunscrição eleitoral, aumentar o número de deputados e aumentar a representatividade. Porque aí o que vai acontecer? Nós vamos ter circunscrições eleitorais mais fortes, municípios mais fortes, representatividade verdadeira, dificuldade de propagação de notícias falsas dentro de uma circunscrição eleitoral pequena, redução maciça do custo da eleição. Pega o estado do Rio Grande do Sul como circunscrição eleitoral e joga isso no custo de um deputado. E pega o município de Canoas para fazer campanha no município de Canoas e vê qual é o custo que um deputado vai ter para fazer campanha no município de Canoas. 20, 30, 100 vezes menor é uma campanha no município de Canoas do que é uma campanha no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos que reestruturar. Nós temos municípios maiores que estados europeus.
O município de Altamira, do Pará, ele é maior que 60 estados europeus, se pegar 65, 66, 67 estados europeus, maior que a Maior que a Grécia, Bélgica. maior que a Bélgica. Se você pegar o município do... Então, nós precisamos... É que nós nunca pensamos geopoliticamente. Eu estou estudando profundamente as constituições do Brasil, todas as constituições do Brasil, e a gente vê, por exemplo, a discussão do território do Acre, a questão da reserva do território neutro para depois sedimentação de Brasília, que nós não tivemos assim um estudo completo, organizado, ordeiro de como subdividir os estados e os municípios. Nunca ninguém pensou no Brasil qual o tamanho de um município, qual o tamanho de um estado. Nunca se pensou no Brasil quantos habitantes nós temos que ter, qual o tamanho de uma circunscrição eleitoral, como isso funciona numa boa representatividade. Então, quer dizer, tudo acontece sem se programar, sem se pensar bem, entendeu? Quando a gente teve a virada ali que tu tinha falado antes, na proclamação da República, que foi dado o poder para o... Acho que ali é um dos problemas que nós tivemos, né? Realmente, por causa que aí a gente criou um caldo cultural dos coronéis e o Estado sendo servido para quem estava no poder, né? E aí, quanto maior, aí eles vão pensando o Estado para eles, né? Não para a população, e aí isso tá impregnado na nossa cultura política no Brasil. Nós tínhamos 20 estados versus uma união. Praticamente era isso. Tanto que depois nós começamos a criar classes de estados. Existiam os estados fortes, vamos botar aí São Paulo, Minas Gerais, próprio Rio de Janeiro, que não tanta força, e o Rio Grande do Sul, que às vezes lá na ponta do mapa ia se mantendo com a sua construção castilhista, mais positivista, mas nós tínhamos estados de segunda ordem. Qual eram os estados de segunda ordem? Que queriam beliscar uma vice-presidência, que queriam influir, de certa maneira, na escolha do presidente. Então, nós tínhamos estados de primeira linha, vamos botar aí São Paulo, Minas Gerais, até Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro. Estados de segunda linha, que sempre tentavam eleger o vice-presidente. E nós tínhamos um estado de terceira linha, que o Barbosa Lima, sobrinho, falava que eram os bagageiros da federação, eram aqueles que estavam lá para algum cargo, ou para apoiar algum desses estados maiores. Mas o fato é que nós tínhamos uma força muito forte no estado e não se pensava na União. Talvez, se não fosse o Brasil já estar sedimentado do Império, o Brasil poderia ter se separado em 20 estados membros. Essa questão, professor, da distribuição do poder ao longo do território do Estado, né? O senhor falou que no Brasil nunca se pensou a respeito disso. Eu estava esses dias lendo a respeito de como que é essa distribuição do poder na França, em que ainda no século XIX, quem estava, né, promovendo, pensou que a criação dos departamentos não poderia ser, o tamanho de um departamento não poderia ser superior a uma viagem de um dia de carroça. E se nós formos pegar o mapa da França hoje, eles, assim como da Espanha, a mesma coisa, há mais ou menos uma distribuição bem uniforme, né, dos departamentos ao longo do território francês. Uhum. Da mesma forma, na Espanha, daí já voltando agora para os sistemas eleitorais, né, a Espanha tem... Cada província espanhola, são 50 províncias, né? Existem menos comunidades autônomas. Eles chamam de comunidades autônomas. Mas abaixo das comunidades autônomas, existem as que eles chamam de província. Sim. E aí há 50 províncias, a província, enfim. E, claro, os dois territórios espanhóis na África, né? Ceuta e Melilla. E cada uma dessas 50 pequenas províncias é uma circunscrição eleitoral, um distrito eleitoral. Então, a população em cada uma daquelas circunscrições é mais ou menos sempre a mesma. Sim. Ao longo isso foi pensado ainda também no século XIX, quando eles estavam estruturando, né, na época da 1812. Isso é um defeito, e claro, o Brasil tem dimensões continentais, né? O Brasil
A minha família veio da França, né? E uma vez por ano, mais ou menos, eles vêm ao Brasil porque eles gostam de manter contato com o ramo brasileiro, vamos dizer assim, da família. E eu nunca me esqueço uma oportunidade em que eu recebi esses meus parentes da França e eles queriam visitar o túmulo do Reverbel que veio da França para o Brasil, ali no final do século XVIII. E ele foi enterrado em Santana do Livramento. E eu fui a Santana do Livramento levar os franceses. E eles ficaram impressionados como a gente andava léguas e léguas, quilômetros e quilômetros de terra, sem enxergar um município, um vilarejo, um povoado, porque na França você anda 2 minutos e você encontra uma cidade, um município, uma província, entendeu? Você Uma tem casa, ali ao menos. pelo menos uma casa. Então, o Brasil, e ao mesmo tempo nós temos, talvez, grandes centros extremamente superpopulosos. São Paulo é o maior exemplo disso. Então, nós não pensamos geopoliticamente como nós poderíamos redistribuir territorialmente, populacionalmente. E, de outro lado, nós temos municípios com 800 habitantes. Nós temos municípios em Minas Gerais com menos de 1.000 habitantes. Os 2 menores municípios do Brasil, acho que estão em Minas Gerais. Imaginem uma votação para prefeito e vereador num município de 800 habitantes. Uma família elege o vereador. Uma família e os seus parentes podem eleger um vereador num município de 800 habitantes. Sim. Então, quer dizer... Reverbel, sabe que o Instagram, eu sei que tu ainda tu não é muito afeito às mídias sociais, né? Mas o Instagram cai a nossa conexão aqui em 1 hora, tá? A gente já está quase na 1 hora. Eu acho que dá para fazer as considerações finais, assim, e aí eu faço o agradecimento e a gente encerra, tá? Tá bem, eu acho que foi um bom, nem um debate, uma boa conversa que nós fizemos. Muitas coisas do que eu coloquei aqui, a gente não sabe como vai acontecer, principalmente esse contato interpessoal, porque a gente não sabe até quando o vírus vai e como vai, e se a vacina vem e quando vem. Então, isso vai impactar diretamente no andamento das eleições, tanto que foram postergadas. Bom, vai ter que certamente ter um aumento das mídias sociais nesse momento, dessas próximas eleições, porque o contato físico vai estar restrito para os deslocamentos, aglomerações, comícios, etc. Vai ter uma dificuldade na própria sessão eleitoral, uma abstenção talvez maior do que em outros pleitos. Nós teremos uma abstenção maior do que em outros pleitos, mas de outro lado acho que a gente vai ganhar positivamente com a redução dos custos, com a digitalização da democracia e com um maior debate, uma maior inclusão de alguns setores da sociedade que não estavam tão conectados, vamos dizer assim, com a democracia. Os jovens, a inclusão digital dos mais velhos, a questão da democracia de uma era mais digital, que possa acessar o maior número de pessoas estando no mesmo local. Então, veja que o sujeito não vai mais precisar percorrer 400 quilômetros para falar com uma pessoa e com alguns eleitores, ele simplesmente vai fazer uma videoconferência, vai reunir essas pessoas e vai falar do conforto da sua casa ou do conforto do seu escritório para essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, não vai eliminar o contato pessoal, individual. Acho que teremos muitos candidatos percorrendo, viajando, indo de casa em casa, visitando as pessoas, pedindo votos, ou colocando as suas pautas de campanha, né? Então, eu acho que é um momento muito diferente que nós vamos viver nesse pleito. Temos que observar com cuidado e eu acho que os resultados nós vamos saber depois da eleição e nós vamos poder, de certa maneira, mapear isso, colocar numa planilha e fazer diversas observações científicas em cima desses dados. Eu estou até pensando em escrever um artigo de democracia, como é que eu tinha falado? Eu estou pensando em escrever um artigo sobre essa matéria e eu pensei em falar sobre democracia, pandemia e tecnologia, porque eu acho que foi uma relação interessante que nós começamos a fazer agora, a partir de 2020. A democracia, a tecnologia em função da pandemia. Eu acho que vai
mudar muita coisa no cenário político brasileiro e no cenário político mundial, porque não é só o Brasil que vai entrar nessa era digital, o mundo vai entrar na era digital. E vai permitir avanços, vai permitir enormes avanços. Por exemplo, você morar em outro município que tenha mais qualidade de vida e trabalhar em outro município, vai permitir o home office, vai permitir o encurtamento das distâncias, você vai poder morar em outro país e trabalhar em outro país. Então, enfim, eu acho que veio para... Tem efeitos ruins, deletérios, maléficos. Nós já estamos aí passando de 100 mil mortos no Brasil. Cada vida é uma dignidade humana que a gente sente muito. Mas, como todo efeito ruim, também traz coisas boas. Até o Reverbel, então, tu quer fazer uma consideração rapidinha? Não, só escutar o professor Reverbel é sempre um prazer, a gente sempre aprende mais. E, enfim, vamos esperar os efeitos aí, espero que o nosso panorama seja favorável depois da... Então, eu queria, assim, agradecer enormemente você, Reverbel, o Henrique está aqui do meu lado, que eu tenho uma admiração enorme, que eu conheci desde pequeno e depois ele é irmão de um colega meu da Advocacia Geral da União e agora ele também é colega, é estudioso, está na academia. Então, eu queria te agradecer, eu quero agradecer também a diretora da Lotec, a Luciana Aranaldi também, que é quem dá o suporte para nós fazermos as lives e toda a equipe da Lotec pelo apoio. Então, o Reverbel vai esgotar o nosso tempo, eu não quero deixar cair para nós não perdermos, né? Então, tem o livro do Reverbel, comprem o livro, é excelente, vamos pensar positivo, utopicamente. Um abraço a todos, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tá bom, tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.